dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a minha, a nossa, a sua vida de forma abundante e poderosa. Feliz Jesus Paz para você, pai, para você, tia, pai, mãe, pai, você que é vó e pai, você que é papaizão. Feliz Jesus Paz, oh Deus maravilhoso, que é o Pai nosso que estás nos céus. E no nosso canal tem uma oração para os pais aí especial, amém? Desculpa. Vamos continuar o de ontem, talvez repetindo alguma coisinha, mas faz parte da continuidade da situação que nós estamos aprendendo, da situação que nós estamos vivenciando através desse projeto Revisão de Vida, restaurando a alma, né? Aprendendo a viver os propósitos divinos, os propósitos do Pai. E nós vamos continuar, não vou tentar não ter muitas delongas, porque tem sido cansativo em dizer que o projeto de revisão de vida é um projeto necessário. O ser humano, de uma forma ou de outra, direta, indireta, induzida, conduzida, ele mesmo indo, as situações, os fatos, os acontecimentos, os fenômenos que rodeiam cada ser humano, eles, de tempos em tempos, de uma forma natural, nos conduzem a uma revisão de vida, de aprendizado. Se nós viajarmos da história fora do contexto bíblico, nós vamos ver que houve mudanças no quadro terreno, no quadro humano, dentro da perspectiva humana, mudanças a respeito do campo de visão, do campo de ação, de como que o ser humano tem agido ao longo da história, de como que ele tem aprendido com essas ações, com esses erros, guerras que ensinaram e obrigaram a humanidade a ter uma revisão de vida coletiva. A Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foram fatos, foram fenômenos, né? Que obrigou o ser humano a ter uma revisão de vida. Alguns países que entraram em decadência financeira, política, e houve miséria, fome, mortandade, obrigou também a sua população a rever conceitos. Existem nações no nosso planeta que vivem uma desgraça alheia há mais de 30, 40, 50, 60 anos e não mudam, porque não estão permitindo que as fatalidades, as tragédias, os levem ao raciocínio da necessidade de uma revisão de vida. E assim é coletivamente, individualmente, assim é dentro de um contexto de uma família, no meio de parentela, de uma sociedade, de uma comunidade. Infelizmente, as tragédias foram um dos maiores professores na matéria revisão de vida, porque rever a vida é rever conceitos, é rever princípios, é rever valores, é atualizar o que eu entendo por certo ou por errado, é entender que eu sou um ser humano e, por ser ser humano emocional, dotado de emoções, sentimentos, pensamentos e desejos, eu sou sujeito demais a errar muito. Não posso confiar em mim mesmo plenamente, não posso confiar no próximo 100%, por causa dessas questões. Então, para a gente aprender a rever os conceitos de forma correta, isso vai começar em nós. Isso vai começar em nós. Porque agora eu trago um prisma bíblico, um prisma espiritualmente falando, dentro do contexto do mundo cristão, do mundo islâmico, que segue o Deus cristão de uma forma diferente ao mundo judaico, né? Os judeus que ainda não creem em Jesus como nós cremos, também os muçulmanos não. Os judeus e os muçulmanos querem o mesmo Deus, mas tem uma forma diferente de entender esse Deus. Enfim, tudo isso nos leva à necessidade da revisão de vida para termos qualidade de vida em todos os aspectos. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você, repetir para você, reforçar para você, traga à luz o que está oculto. Tem um versículo que diz lá no primeiro livro de João, Epístola de João, primeira epístola, versículos 5, 6 e 7,
Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, Deus, mas nós andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos ou andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos lá. Trazer a luz que está oculto. Vamos lá no Salmo 51, você vai ver uma oração nesse sentido. O salmista Davi, quando é confrontado com a miséria do seu caráter, depois de alguns atos horríveis, terríveis, para um homem rei, referência nacional, até mesmo mundial na época, como um seguidor de Deus, como um homem que era moralista, conceitos e princípios moralistas, segundo a sua fé em Deus, ele teve uma atitude que escandalizou, que trouxe perplexidade, decepção e tristeza a muitos. E ele faz uma oração pedindo para que ele fosse livrado dos pecados ocultos. De que forma? Tendo eles revelado. Quando esse versículo que eu li agora termina falando de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque o pecado, para quem tem alguns princípios morais e algumas condutas de conceitos, pecado não é matar somente, é também. O pecado não é roubar somente, é também. O pecado não é fazer mal somente, é também. O pecado não é destruir o próximo por inveja, por orgulho, por ódio, é também. Mas o pecado é encabeçando numa ordem, numa lista, numa planilha com ordem. O pecado maior é quando eu trato mal o meu próximo, que é minha imagem e semelhança, que é a imagem e semelhança de Deus. Assim nós cremos. Amém? Então, quando eu estou fazendo mal, quando eu estou sendo omisso, porque eu não faço o bem que poderia e que deveria ao próximo, quando eu deixo sentimentos como orgulho, ódio, inveja, sentimentos como indiferenças que eu tenho com o próximo e sou intolerante, e em nome dessas indiferenças eu maltrato, eu viro as costas, eu estou maltratando a Deus, porque Deus nos criou imagem e semelhança, Deus é o Pai de todos, e nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo que Deus criou com tanto amor como criou você e eu, é quem está à nossa volta, como a nós mesmos. Então a gente tem que entender que trazer a luz que está oculto não é o pecado do próximo. Temos que cuidar dos nossos problemas, até porque certas coisas da vida, ela parte de um ponto de partida pessoal, de mim, dentro de mim, em mim, para que eu me aperfeiçoe. Então aquilo explode, ecoe para fora externamente como algo positivo. Amém? Então nós temos que entender que nós temos que pedir a Deus para trazer a luz, porque quando eu estou fazendo mal para mim mesmo, já estou pecando. É uma automutilação moral. Tem a automutilação lá que os jovens adolescentes se rasgam, cortam os pulsos, né? Tem as formas que a sociedade sem uma espiritualidade, sem conceitos morais, espirituais, sem conceitos e princípios morais, se destroem, se deteriorem, estão se destruindo através de produzir uma imagem feia do ser humano. Há uma linha de forma de se automutilar fisicamente, não só se ferindo a carne, mas se tornando uma imagem horrível, alegando que aquilo é uma alta imagem, né? Uma aparência, né? Alegando que aquilo é liberdade de expressão, que aquilo é diversidade. E não é. Porque o Deus que eu prego para vocês, ele respeita a diversidade, sim, ao contrário de que muitos pregam por aí. Então, há muitas formas da mutilação própria, da deterioração da sua imagem própria, do seu eu,
de estragar, de desfragmentar, de fazer a gente ser seres desprezíveis, menosprezíveis, rebaixados. É isso aí. Então, o pecado, ele começa quando eu não me amo. Porque para amar o próximo, tem dois condicionamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a mim mesmo. O terceiro amor que manifesta é o próximo. Então, a primeira manifestação do amor é amar a Deus. A segunda manifestação do amor é amar a mim. A terceira é amar o próximo como a mim mesmo. Aí eu começo na ordem, a amar o próximo esposo, o próximo filho, o próximo irmão, o próximo pai. E aí vai abrangendo o leque do amor a toda a comunidade, a toda a sociedade. Amém? Vamos lá. Então, dentro da ideia que eu estou pregando e explicando esse versículo, às vezes a gente pode dizer que uma coisa que ninguém sabe, só eu que sei, uma coisa que acontece, que só flui dentro de mim e ninguém sabe, é uma coisa totalmente oculta a todos. Você tem que entender que há um mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é tão real, que quando você entender isso, você vai passar a ter medo de muitas e muitas coisas. Às vezes, para algumas pessoas, é até bom não entender o mundo espiritual. O mundo espiritual é algo seríssimo. Seríssimo e real. O mundo espiritual é sério. Mas o mundo espiritual está nos observando. Somos observados pelo mundo espiritual. Para alguns são anjos e demônios, através de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Para alguns são espíritos decaídos, espíritos não doutrinados e anjos de Deus. Há uma diversidade de olhar o mundo espiritual. Você olha para um bando, o candomblé, a quimbanda, o voodoo, o espiritismo kardecista, catolicismo, o protestantismo, você olha o judaísmo, o islamismo, você olha o budismo, você vai vendo a religião, esqueci o nome do cristianismo racional, você vai ver que todos, de uma forma diferenciada, falam do mundo espiritual. Independente de quem está certo e quem está errado, isso nos prova, e outros fatos que não vou entrar em questão, que o mundo espiritual, ele é tão real, tão vivo, tão atuante, tão influenciador do mundo físico, material, que é algo assustador. Então, se esconder em si mesmo, ninguém está vendo, só eu que estou sentindo e vendo. Não, sentindo, pode ser só você que está sentindo, mas vendo, tem um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele atua sobre nossas vidas em cima do que ele está vendo. Seja qual for a sua visão do mundo espiritual e quem são esses espíritos, eles atuam. Sempre eles se manifestam, se atuam no mundo material através de nós. Por isso que é importante nós trazer a luz que está oculto. Porque a revisão de vida é começar a olhar para dentro de mim e ver o quanto que eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso trazer a luz para dentro de mim. Então o filósofo grego, que é o Sóstenes, ele estava um dia andando de lanterna de dia. Uma lanterna da época, lógico. E perguntaram, mas peraí, tá de dia, você é louco? O que você tá? Ele estava procurando alguém que se dizia ter luz num dia claro. Essa era a mensagem dele. Não é literalmente, mas eu repassando o meu entendimento. Que tivesse uma luz. Ou seja, ele estava de dia com uma lanterna. No dia claro, ensolarado, com uma lanterna. Não precisava. Estava nítido as coisas. Mas ele estava procurando alguém que se dizia ser luz, mas na verdade não era. Ele estava falando de um quadro político que estava corrompido, que estava muito pior do que nós estamos vendo hoje o quadro político mundial. Muito pior do que nós estamos vendo hoje esse prisma político atual. E ele passou a mensagem para mim que é o seguinte: nem todos que dizem que estão na luz e que brilham estão na luz. A lanterna na luz simboliza procurar verdadeiramente quem está mesmo, com toda a integridade e sinceridade, sendo luz, vivendo na luz, porque tem uma vida a começar interna, interiormente limpa,
abençoada. Então, quando a gente não cuida disso, nós nos tornamos seres portadores de mazelas negativas, de coisas espirituais negativas. Começamos a ter um caráter maltratado por nós mesmos. Começamos a nos tornar ásperos, rudes, intolerantes, inaceitáveis. Começamos a não perdoar, a julgar. Começamos ou a nos sobrepor demais ou a nos inferiorizar demais. Porque a luz não está dentro da gente, ela está brilhando por fora. A lanterna era, quero procurar a luz dentro. Que a luz de fora, ela não vem de mim, ela vem externa. Mas a luz que vem de dentro, ela brilha de dentro para fora. É diferente. Eu estou falando da luz de um caráter, estou falando da luz de uma vida emocional, de uma vida psicológica, de uma vida espiritual, curada, com problemas, com momentos, com falhas, mas curada. Porque é natural ter falhas, momentos bons e maus. É natural em momentos passar por algumas situações, mas nós estamos vendo dois extremos. Ou a pessoa se sobrepõe para se defender do seu fracasso, da sua lamúria, ou a pessoa se inferioriza de uma forma tão terrível que ela se acha o ser mais desprezível de todos. E vemos então o desfecho que reflete no relacionamento, no convívio de uma sociedade como comunidade, como família, como nação, como, enfim, você bem entender aí. Então temos que trazer a luz. Não temos que viver aquela coisa de ninguém sabe, ninguém vê, então eu faço o que eu quero, está aqui dentro de mim, o problema é meu. Não. Quando temos pessoas más na sociedade, todos sofrem. Quando temos um assassino, quantos que sofrem por causa dos homicídios que ele comete? Quantos que sofrem pelos efeitos catastróficos da guerra? Quantos sofrem pelas atitudes de homens orgulhosos, homens corruptos, homens gananciosos que governam em nome de si mesmo, de poder, de ganância sórdida? Quantos que sofrem? A ação positiva de um ser humano ou a ação negativa de um ser humano, depende de quem é o ser humano, ela vai trazer mal dentro de uma família, pai, mãe, filhos. Um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, um pai viciado em drogas, vai deteriorar toda a família. Uma família que tem uma mãe desequilibrada espiritualmente ou psicologicamente, vai deteriorar a família inteira. Um bairro onde a violência predomina vai tornar a vida naquele bairro como comunidade insuportável, sem qualidade. Então temos que preocupar, porque se eu sou mau, eu atinjo pessoas. Se eu sou bom, eu atinjo pessoas. Então nós temos que trazer luz ao que está oculto. Não essa luz que está agora de dia, e eu saio na rua, vejo tudo com muita nitideza. Mas dentro de cada ser humano que sorri para mim, que olha para mim sério, ou com alegria, ou com um semblante de tristeza, de choro, de alegria, de entusiasmo, não importa como, há dentro dele luz ou trevas. Essa é a questão de revisão de vida. O que há dentro de você? Luz ou trevas? E em mim? Eu estou falando de luz, mas será que tem luz dentro de mim? Hein? Jesus brigava com os fariseus, que eles falavam de Deus de boca para fora, mas eles não tinham Deus dentro deles. Todo mundo conhece as histórias de Jesus e os fariseus e os saduceus. Jesus falava: vocês falam de luz e são trevas, vocês falam com a boca cheia de Deus, mas vocês são vazios de Deus. Então vamos trazer luz ao que está oculto dentro de você. Seus princípios, valores, sentimentos, seus traumas, os seus problemas, porque tudo que você é por dentro vai afetar diretamente em todos os seus relacionamentos, em todas as áreas e aspectos e sentidos que você possa imaginar. Então não tem esse papo que ninguém sabe, a vida é minha, particular, está aqui dentro de mim, vai afetar sim. Isso aí é egoísmo pensar assim, isso não é verdade. Nada está oculto aos olhos de Deus. E quando você diz que ninguém sabe, não importa, é uma coisa dentro de mim, isso aí é eu e Deus, não. Você vai afetar pessoas em sua volta, você vai fazer com que vidas em sua volta, na sociedade que você vive, na sua família, no seu lar, no seu emprego, na sua organização, na sua, sei lá o que seja que diminua as qualidades. Porque você vai refletir negatividade, enganando que é luz. Então, traga luz ao que está oculto. Qual é o seu maior segredo?
Cuidado, porque essa negação, ela tanto te afasta do relacionamento bom com Deus, como estraga todos os relacionamentos em sua volta. Destrói filho, filha, mãe, pai, tio, tia, irmão, irmã. Destrói colega de trabalho. Davi, quando cometeu um pecado terrível, ele matou um grande homem, um dos maiores valentes que ele tinha, um dos maiores vitoriosos do seu exército, amigo pessoal, mas porque havia uma trevas da cobiça e da inveja nele, ele faz algo terrível e mata esse amigo. Tá vendo? Quando há trevas em você, ela fica lá escondida e a luz não vem, o que ela pode fazer? Deus é o Deus que ele diz lá pelo profeta Jeremias, no capítulo 30 do livro de Jeremias, capítulo 17, eis que eu farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Deus está falando pelo profeta a um povo que estava vivendo consequências da sua escuridão interior. Eram escravos de uma nação que os oprimia, mas a escuridão interior da prepotência de achar que eram os gurus de Deus na terra, eles caíram em desgraça, estavam desmoralizados. E Deus fala pelo profeta, para que houvesse arrependimento, reconciliação e reconhecimento, então Deus faria cicatrizar ferimentos e sararia, curaria as feridas. Decida hoje sair da negação. Decida hoje sair da mentira. Decida hoje se aproveitar da luz externa, da luz dos outros, da luz que emana de fora para dentro e passa a ter luz sua, luz interior, luz interna. Passa a ser realmente o que você é. Não seja como a imagem que eu vi que as redes sociais produzem, um rosto triste, um semblante choroso, mas uma máscara de sorriso, porque nas redes sociais eu sou o que eu quiser ser, porque ninguém me vê fisicamente e muito menos internamente. Oh Jesus, fala conosco. Fala conosco. Eu quero que você, em nome de Jesus, eu vou terminar esse vídeo. Eu quero que você entenda uma coisa. Preste atenção, rapidamente. Coloque alguns pontos de fixação na sua mente essa semana. Coloque alguns pontos de fixação. Quais são os erros do seu passado? O que você deseja mudar sobre isso? Qual o problema que você decide enfrentar a partir de hoje para mudar a história e ser luz interior? Você decide realmente, daqui para frente, quebrar esse silêncio que te põe em trevas internas e trazer a luz para dentro de você para revelar o que está escondido? O que você deseja mudar? Vamos lá, comece a se perguntar, fixe esses pontos na sua vida. Qual é a sua realidade? Quais são as consequências que você e eu estamos vivendo? Por ficarmos presos ao passado e enganarmos a nós mesmos. Porque a psicologia me prova, se eu não for uma pessoa curada emocionalmente, eu sempre serei refém, prisioneiro, algemado com o passado, e isso vai refletir no meu presente e vai estragar no meu futuro. Em nome de Jesus, pense nisso. Eu vou estar essa semana, não sei se terça ou quarta que eu farei um novo vídeo. Na segunda, num outro nível da mensagem. Eu vou falar muito sobre buscar um confidente, buscar um ouvido, um ombro amigo. Eu sei que é difícil, é um ponto difícil, mas é um processo que vai exigir decisões. Eu sei que é difícil confiar no próximo, mas sempre existe um amigo mais chegado do que o irmão. E você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Hoje eu vou ser rápido, não posso falar muito. Como eu falei, esse livro eu divido um bate-papo espiritual para despertamento interior de nossos conceitos, valores, princípios, pensamentos, desejos e sentimentos. E fazemos a revisão de nós mesmos, sobre nós mesmos, e então sermos agentes de luz e fazemos o bem para o próximo à nossa volta. Somente pelo fato de termos luz, isso já faz bem para o próximo. Porque no mundo de trevas como está, de mentira, de usurpação, de interesses de poder, interesses egoístas, cobiçosos e corruptos,
de cada um por si e Deus por todos. Quanto mais pessoas que forem agentes de luz e emanar essa luz de dentro para fora, aí a luz exterior terá algum valor. Porque a luz exterior não entra em ambiente fechado. Mas a luz interior, quando explode, ela inunda todos os ambientes. Até o que já está iluminado, ilumina mais ainda. E o agente de luz, ele é curado da alma. Ele é curado psicologicamente. Ele pode viver momentos, quedas, altos e baixos, como é lá o gráfico, cardiográfico, né? Porque a vida, ela tem que se construir de altos e baixos para que seja normal, para que funcione como tem que funcionar como o coração. Até o eletrocardiograma, ele vai vir com a linha que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tudo aquilo, tudo muito importante. Mas não sermos prisioneiros e nem reféns de nossos medos, de nossas mazelas emocionais, de nossas derrotas sentimentais, dos fracassos psicológicos. Deus quer falar com você. Jesus, Ele quer entrar em você através do Espírito Santo e te promover agente de luz, dependente de sua perfeição, e te fazer referência de que quem tem essa luz pode tudo em Cristo Jesus e nada lhe é impossível. Deus seja louvado. Felizes pais, bom domingo, vive em harmonia, busque a palavra de Deus, fale com Deus do seu jeito, ore. Muito isolamento que é bom quando eu me isolo para falar com o divino. Fora isso, todo isolamento, desculpe o termo, tá? Desculpe a palavra chula, é burrice ideológica. Paz. Eita, Deus grandão. Ô glória!